E mais uma derrota daquelas como mandante, onde vai ficar para a história recente do Goiás, né, de muitas frustrações, seja jogando no Serra Dourada, na Serrinha, isso não importa, né? O Goiás ele vem protagonizando vários vexames perante a sua torcida nas últimas temporadas. Isso não é culpa de estádio, não é culpa até de alguns jogadores, enfim, acho que o pensamento da diretoria, algumas atitudes também são os principais responsáveis. Mais uma derrota que é inaceitável, não por ser o Coritiba, nada disso. O Coritiba é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, assim como o Goiás, não tem nada de absurdo nessa história, até porque o Goiás já perdeu 14 vezes, né, para o Coritiba, inclusive no duelo histórico dentro de Goiânia é inclusive equilibrado, mas pelo atual cenário, o Coxa na última colocação, não vencia há mais de 4 meses, era impossível, o Goiás não poderia se dar a possibilidade de empatar o jogo de hoje e fez ainda pior, conseguindo perder com de novo uma falha do Tadeu, o cara que salvou bastante o Goiás, mas que nos últimos jogos tanto o Tadeu quanto a defesa do Goiás em geral vem falhando bastante, uma outra atuação sem grande produtividade e aquilo que eu já havia comentado com vocês, né, depois do jogo contra o Cuiabá. Eu não acredito que o Goiás irá ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, essa derrota de hoje é só mais um atestado. Nem vejo como desastrosa a pontuação, até porque, pelo elenco que o Goiás tem, no geral, era para ter a pontuação no máximo do Coritiba. 7, 8, estourando 9 pontos, já estaria de bom tamanho para a realidade do Goiás. E como pensa a diretoria, acho que com toda certeza nem estariam tão incomodados assim. Com 11 pontos, beleza, dá para sonhar. Você ficando ali dentro, fora, no máximo 2 pontos, 3, não deixando engatar aquela sequência de 5, 6 derrotas consecutivas. Acho que é o principal desse momento. Mas eu não acredito nem que o Goiás vai escapar do rebaixamento. E aquela última possibilidade que eu até imaginava, sonhava, quando eu gravei o pré-jogo, né, do duelo contra o Cuiabá, talvez de chegar a alguns 3 bons jogadores de nível de Série A, né, uns reforços, digamos, de 200 mil, 250 mil, algo diferente acontecer. Aí a gente poderia sonhar. Isso não vai acontecer, na minha avaliação. O Goiás, infelizmente, já está rebaixado para a Série B. Agora é buscar ao menos sonhar. Enfim, eu não vou deixar de ir no estádio quando eu estiver em Goiânia, estou passando aqui um período no Chile, inclusive comprei umas coisinhas aqui, né, tá aqui decorando o cenário, né, fica até mais legal, mas o vídeo de hoje é difícil demais para falar, né, estarei na Serrinha, torcer, acompanhar, fazer aqui os vídeos, não vou jogar para baixo, muito pelo contrário, quero que o Goiás permaneça na primeira divisão, porque isso ajuda tanto eu, primeiramente como torcedor, e segundamente também como o meu trabalho, né, eu trabalho aqui com o YouTube, enfim, com as redes sociais, jamais iria contra o Goiás, mas eu não acredito nisso, tenho que ser sincero com vocês, e pelas contratações, pela movimentação do mercado, a diretoria nem sequer faz um esforço, uma possibilidade da torcida sonhar com algo diferente. Vamos comentar no vídeo de hoje, tanto a respeito da pontuação, essa sequência do Goiás, salvou agora o Coritiba, muito provavelmente vai salvar o Santos também no próximo domingo e ficar numa situação confortável. Para a diretoria não deve ser nada demais, né? Tá ali na boca para sair da zona de rebaixamento, agora compensou. Se aquela vitória contra o Vasco da Gama era para ser o trunfo do Goiás, né? Buscar um outro empate, enfim, uma outra vitória agora contra o Coritiba para sair da zona de rebaixamento, basicamente o Goiás fez o normal, que era perder para o Vasco, perder também para o Red Bull Bragantino e vencer o Coritiba. Acabou que inverteu a ordem, né? Mas terminando a 13ª rodada com 11 pontos somados. Só onde começamos o nosso vídeo hoje, peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e conferir o nosso apoiador também aqui do Goiás News, que é a Zapay. Ela funciona de uma forma muito simples, diferentemente do Goiás. Você baixa o aplicativo e consta a placa do seu veículo, pode ser tanto de carro quanto motocicleta. Você verifica gratuitamente se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo um IPVA, multas de trânsito, licenciamento, você encontra gratuitamente lá na Zapay. Só colocar a placa, né, do seu carro ou da sua moto. Tendo alguma dívida em aberto, você pode fazer o parcelamento e o pagamento em até 12 vezes, utilizando o seu cartão de crédito e vindo aqui pelo nosso canal, garante 25% de desconto também no valor das suas taxas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado da Zapay, tanto do Instagram para você observar ali outros serviços, outros relatos também e o link diretamente do aplicativo para você baixar e começar a utilizar, né, inicialmente de maneira gratuita, se tiver algum débito em aberto também, muito simples, muito seguro, essa opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros e também com esse mega desconto de 25% vindo aqui pelo YouTube do Goiás. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar de novo de mais uma derrota daquelas que não desce, né, pela garganta do torcedor e mesmo se fosse ao contrário também não seria visto com bons olhos, né? Na hora que você enfrenta um concorrente direto, dentro de casa, com apoio da torcida, estádio cheio, você não pode de maneira alguma perder. Por que eu falo perder? Se acontecer até um empate, beleza. Nas últimas das hipóteses, você ainda pelo menos continuou a pontuação com 1 a mais. Se tivesse acontecido isso nos jogos contra o Cuiabá e o Coritiba hoje o Goiás já estaria com
13 pontos. O Cuiabá teria 3 a menos e o Coritiba também, o último colocado ainda, com menos 2, né? O Cuiabá com menos 2 e o Coritiba também com menos 2. A partir do momento que você perde, além de deixar de pontuar, engatando essa sequência ruim, permanecendo na zona de rebaixamento, os outros adversários diretos, né, acabam deslanchando. Já havia comentado no jogo contra o Cuiabá, e eu sendo bem franco com vocês, não acredito em uma recuperação do Goiás, mas a Série A desse Campeonato Brasileiro também é difícil da gente não sonhar, porque os times estão muito ruins, né? Se você pega ali o Santos, o Bahia, o próprio Cuiabá também, Corinthians, Vasco, o América Mineiro, por incrível que pareça, é o time que mais bem joga nessa Série A do Brasileirão, desses clubes da parte de baixo, mas como está envolvido em várias competições, né? Acaba tendo que dosar aqui ou dosar ali, explica muito por conta dessa pontuação de apenas 9 pontos, né? Mas joga bem melhor do que o Goiás, isso eu posso garantir. O Vasco é um time que vem jogando mal, o Coritiba também vinha até enfrentar o Goiás, né? Toda essa sua fama. Então, mais uma derrota difícil de aceitar, ao menos o Goiás ganhou do Vasco. Não que o Vasco esteja numa situação privilegiada na tabela, não é isso, mas eram pontos que a gente não contava com eles, né? Aqueles 3 pontos que você já observa na tabela e vê como, digamos, garantidos, né? Apesar que isso não existe no futebol. Contra o Vasco não era assim. Contra o Cuiabá e o Coritiba era. Então o Goiás, ele na teoria está devendo ainda 3 pontos da sua pontuação. Mas sendo bem sincero com vocês, com esse elenco montado pelo Goiás, após 13 rodadas, o Goiás está a apenas 1 ponto de sair da zona de abaixamento. Eu acho um verdadeiro milagre. Assim como aquele time do ano passado também, não ter caído com 10, 15 rodadas de antecedência, também foi um milagre. Muito por conta do Pedro Raul, do Jair Ventura, o time encaixou no meio do campeonato, isso acontece, faz parte do futebol. Mas o Goiás, de novo, apostou na mesma estratégia para 2023, que um salvador da pátria iria surgir, o time iria desencantar da hora para outra, engatar 5, 6 vitórias. Com um elenco desse é impossível, nessa Série A do Brasileirão bastante difícil, e até os jogos onde o Goiás no ano passado não perdeu nenhum, né? Confrontos diretos dentro de casa, beleza, teve empates ali contra o Avaí, contra o Ceará também, mas o Goiás não perdia. Ganhou do Coritiba, ganhou do Cuiabá, ganhou, foram vários clubes, né? Do América Mineiro também, foi um empate já na reta final em 2 a 2, então o Goiás não perdia. Acabou que agora, né, em 2023, tendo um cenário diferente. E, novamente, né, acho que para qualquer torcedor do Goiás, quando bate o olho nesse tipo de jogo, a chance de dar errado é muito grande. Não que os últimos resultados, assim, os resultados foram bons do Goiás, né? Nos jogos fora de casa, ganhou do Vasco, ganhou também do Santa Fé, classificou na Copa Sul-Americana, evitou de ser um vexame pelo lado da torcida, né? A eliminação, o que poderia ter acontecido contra o Santa Fé na Colômbia, por conta das decisões da diretoria. Agora, infelizmente, na segunda-feira, não foi possível escapar, né, desse novo desgosto para o seu torcedor, novamente jogando dentro de casa. Então, de resultado, o Goiás vinha bem, mas de atuação, a gente já sabia que esse time do Goiás não era de se confiar. Não dá para se confiar no elenco tão fraco assim. E, de novo, hoje, contando com falhas individuais. Sobre a escalação inicial, não iria de forma alguma com o Willian Oliveira na vaga do Morelli, mas eu entendo a intenção do Armando Evangelista, tá chegando agora, beleza, o Willian Oliveira até que fez partidas nota 6,5 nos últimos duelos que ele apareceu, eu de forma alguma faria essa escolha, né, mas enfim, optou por essa decisão, ele acabou saindo no intervalo do primeiro para o segundo tempo, jogou ali com o Guilherme e sem o Palácios, né, até uma expectativa que a gente tinha, o Alisson entrou como titular, entendo essa entrada do Alisson para dar, digamos, mais amplitude, mais velocidade no ataque do time, também não funcionou, tanto o Willian Oliveira quanto o Alisson, né, as duas mudanças realizadas ainda no intervalo. O Goiás começa o jogo até propondo a partida, tentando sair ali principalmente pelo lado esquerdo, né? O Sander, Bruno Melo, o Willian Oliveira também caindo por ali, mas eu via que o Goiás errava demais em lançamentos, não precisava fazer isso, né? O Willian Oliveira errou o Zé Ricardo também errou uma saída de bola, e tentava lançar muito rápido, aquela inversão de jogo, algo característico do Armando Evangelista também, mas hoje eu achei o Goiás muito sem paciência naqueles minutos iniciais, poderia rodar melhor a bola, e algo que eu, na minha avaliação, com a chegada do novo técnico português, o Goiás perdeu aquela tabela, aquelas jogadas rápidas, né? Por exemplo, do meio de campo, às vezes faltava uma intensidade, uma agressividade. Já falei isso em vários análises, né, aqui dos jogos. Mas o Goiás parou de rodar a bola no meio de campo e tinha qualidade para isso. Tinha o Guilherme, tinha até o Willian Oliveira para sair ali, fica sendo um cão de guarda, o próprio Zé Ricardo. O time ficou meio dependente demais dessas inversões de jogadas. Até conseguir aparecer, o Coritiba não tinha uma marcação tão forte assim, apesar de ter recuado bastante após o primeiro gol.
gol. Antes disso, né, no 0 a 0 era um confronto bastante aberto. Coritiba tentava espetar o Goiás, principalmente nos contra-ataques, ali na ponta esquerda com o Aleph Manga. Também no meio de campo tinha muito espaço para sair jogando, da mesma forma que aconteceu contra o Santa Fé. Hoje, na minha avaliação, no primeiro tempo do Goiás, também deu bastante espaço. O Sander era quem mais aparecia ali pelo lado esquerdo, como o Alisson estava por aquele lado, o Mateuzinho também caindo por ali. O Coritiba meio que deixava o Sander mais livre. Foi até uma peça importante para o Goiás em alguns cruzamentos pelo lado esquerdo. Hoje o Maguinho foi muito mal, tanto na parte ofensiva quanto também na defensiva, né? Não conseguiu ajudar muito o Goiás como nos últimos jogos. Então o time ficou muito encaixotado. Mas beleza, você vai indo, começo de jogo, roda a bola aqui, roda a bola ali. O Coritiba também parecia um pouco tenso. Quando não tinha essas jogadas de contra-ataque, também errava muitos lançamentos ali de longa distância. Então aquele jogo ficou ali meio sem graça. O Coritiba já tinha 3 finalizações. O Goiás só foi conseguir dar a primeira dele com 21 minutos. Uma tentativa de bicicleta, né, do Guilherme ali aos 21 minutos. Antes disso, o Sander já tinha cruzado algumas dentro da área. Um outro escanteio, um bate-rebate, mas nada daquela pressão bem construída por parte do Goiás. Até o momento que parecia estar engatando bem para o Goiás, teve uma jogada, se eu não estiver enganado, foi com o Maguinho na linha de fundo, né? Ele faz o cruzamento ali, o Mateuzinho pega de primeira uma chapada na bola, talvez a melhor chance do Goiás na primeira etapa. Aconteceu isso depois de alguns cruzamentos do Sander, um escanteio. Beleza, o time do Goiás tem as suas limitações. A gente não quer que o time domine, por exemplo, o Coritiba com toques de bola como o Manchester City, do Pep Guardiola. Não é isso. Dentro da sua possibilidade, vinha pressionando. Apesar de eu ainda sentir uma falta de uma referência técnica, enfim, o Guilherme também ali nos minutos iniciais tentou uma bike, a batida na bola. Enfim, o jogo estava controlado. Poderia acontecer o gol para o Goiás naquele momento da partida. Até a saída de jogo muito mal do goleiro Tadeu, né? O gol aos 24 minutos. De novo, uma jogada que o Coritiba já havia tentado pelo menos umas 2 ou 3 vezes na primeira etapa. Um balão para frente com os 2 zagueiros, né, postados, tanto o Lucas Alter, tinha também o Bruno Melo. Se não tiver enganado também, o Maguinho estava próximo do lance e o Tadeu sai lá da grande área, chega quase no meio de campo, leva ali um drible, um chapéu do Aleph Manga. O William Oliveira também não consegue cortar a bola sem o Tadeu no gol, né? Poderia ter tentado algo diferente, um carrinho, enfim, puxar, nem que se fosse expulso, mas a chance do gol ali acontecer naquele instante era muito alto. Foi o que aconteceu, a bandeirinha ali ainda marcou um impedimento, muito ajustado, né? Eu também não consegui ver nem para um lado nem para o outro. Acho que qualquer decisão ali tomada seria bastante duvidosa, mas o fato que, de novo, né, o Tadeu errando. Salvou o Goiás, a gente precisa deixar muito claro também, nos jogos contra o Santa Fé, enfim, um cara que tem crédito pra caramba no Goiás, mas vem falhando com uma certa frequência e não só em gols. O que eu posso dizer? Alguma saída de jogo, enfim, o Tadeu não está, de fato, no seu melhor momento, e isso também a gente precisa deixar claro. Não que ele tem que ir para reserva, sair do Goiás, é o pior goleiro, jamais falaria isso aqui. Acho que o torcedor vai muito nessa onda também após a derrota, mas tem que ser cobrado sim, porque errou feio demais, né? Não tinha a menor possibilidade. O Aleph Manga, no máximo ali, ele teria que passar ainda por 3 marcadores do Goiás para o Tadeu pensar, né, sair do gol. Depois que leva o gol, o Coritiba retrai bastante ali as suas linhas, pressiona principalmente a marcação do meio de campo, e aquele pouquinho que o Goiás tinha de girar a bola ali entre o Mateuzinho e o Guilherme e abrir rapidamente nas pontas, com esse recuo do Coritiba, basicamente ficou impossível. O Goiás ficou totalmente encaixotado novamente no seu setor defensivo. Não tinha a profundidade dos laterais, enfim, o jogo ficou feio demais para o Goiás, que até parecia a levar o gol a qualquer momento. E aí, de novo, eu já tinha até aquele pensamento no jogo contra o Red Bull Bragantino. Pô, tá 1-0, beleza, as coisas estão funcionando, mantém esse 1-0 aí, vai pro intervalo e tenta mudar alguma coisa. Que nada, né? O Goiás consegue levar o outro gol. Antes disso, o Marcelino Moreno, depois de uma bela parede ali com fugiu o nome, o Zé Roberto, né, o centroavante, aos 42 minutos, o argentino bate muito bem na bola, Tadeu consegue fazer uma brilhante defesa também, mandando para a linha de fundo, e na cobrança do escanteio, o gol do chileno Kusevich, né, aos 44, então o Goiás nem para segurar aquele 1-0, beleza, o jogo tá difícil, enrola aqui, acaba uma faltinha, joga dentro da área, nem isso, né, deixou o Coritiba ainda mais à vontade dentro de campo, a marcação frouxa, o Zé Ricardo errando a saída de bola também, enfim, desastroso, né, o primeiro tempo do Goiás, de fato, foi muito ruim. Então, foi isso, começou errando muito nesses lançamentos, no momento que parecia encaixar melhor, você vai pegando a confiança, tem um escanteio, tem um cruzamento, um bate-rebate, o chute do Mateuzinho que passou muito próximo também, a chegada dos laterais, o Sander principalmente pela esquerda, poderia acontecer algo diferente. Infelizmente o Tadeu, assim como foi no jogo, né, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, aquela vez foi o Lucas Alter que errou pelo lado do Verdão, nas duas, né, tanto na saída de jogo quanto no kick da bola. Agora de novo uma outra falha defensiva, custando muito alto, né, para o primeiro tempo.
Pro segundo, 3 mudanças, saíram tanto o Palácios, entrou o Alisson, também saiu o Matheus Peixoto para a entrada do Felipe Costa, que por incrível que pareça, fez sim uma boa partida, e o Morelli no lugar do William Oliveira. O jogo começa morno de novo, o Goiás sem incomodar demais também o Curitiba, mas beleza, vai indo, até criar ali algumas oportunidades. Inicialmente, aos 8 minutos, o Sander cobra uma falta e gera um escanteio, né? Aos 8 minutos ele bate e o goleiro acaba desviando para cima. O jogo fica muito faltoso, muitas faltinhas também, o juizão entrou ali na pilha, dando muitos cartões amarelos, então a partida parava demais. Goiás sem muita criatividade também, sem ter aquele homem para chamar a responsabilidade e criar ali os seus principais lances. Tanto é que o Guilherme, né, que vinha sendo o camisa 10 do Verão, acaba saindo para a entrada do Apodi e também saiu o Mateuzinho pro lugar do Dodô. E por incrível que pareça, essas alterações melhoraram o Goiás. Parece que o Palácio ele ficou um pouco mais ligado lá na ponta esquerda, mesmo tendo jogado mal, ficou mais participativo nesses minutos finais. O Dodôzinho entrou ali já aos 22 minutos, consegue fazer o gol no lance seguinte e participar dos lances, enfim, o Apodi também sendo uma válvula de escape pelo lado direito. A partir do momento, né, o Dodôzinho entra aos 22, consegue marcar o gol aos 23, uma saída de bola desastrosa, né, do Coritiba. O Felipe Costa distribui muito bem a jogada pro Felipe Costa, distribui pro Palácios, ele chuta, o Gabriel faz uma boa defesa e o Dodô pegando o rebote. Naquele momento o Coritiba recua demais o seu time e o Goiás ao mesmo tempo coloca peças com mais vigor, com mais confiança. Foi assim com o Dodô, o Palácios também aparecendo um pouquinho mais, o Sandri voltou a aparecer lá pelo lado esquerdo, pela direita o Maguinho também, ele só apareceu numa cabeçada, né, mas poderia ter sido um nome mais decisivo, enfim, com mais oportunidades ali pelo lado direito. É um jogador que geralmente gosta, né, desse tipo de jogo. O Coritiba até criou uma outra jogada, teve ali também, se eu não estiver enganado, aos 33 minutos, né, o chute do Pinho, o Tadeu pega também, na sequência o Robson tenta uma outra finalização e o Tadeu pega de novo, e o Goiás ficou muito naquilo ali. O Sander fazendo cruzamento, o Jamerson também afasta uma bola aos 28 minutos, que na minha opinião foi pênalti, pelo menos das visões, da imagem que eu vi do Premier, né, ele tenta fazer o cabeceio, não sei se a bola bate antes, né? Parece que bate em outra parte do corpo, não sei se na cabeça, no queixo, no peito, antes de bater no braço. Mas esse tipo de regra também é difícil demais, né? Porque na minha avaliação ele ganha sim muita vantagem com a bola batendo no seu braço, né? E conseguindo afastar para fora da grande área. Até imaginei que teria uma revisão do VAR. Foi analisado, mas o árbitro, né, não foi até o monitor e acabou não marcando o pênalti. Na minha avaliação, deveria ser sim marcado, porque ele amplia o espaço, ganha uma vantagem com aquele braço daquele tamanho dentro da grande área. Enfim, né, aos 29 minutos poderia ter mudado o cenário do jogo. Ficou muito faltoso, a bola batendo ali, batendo dentro de cá, o juizão também marcando muitas faltas. Teve uma cabeçada do Felipe Costa também aos 31 minutos, um cruzamento, o Apodi cabeceia, né, também, sem perigo, ali também aos 31 minutos. Essa outra tentativa do próprio Felipe Costa, um bate-rebate, um cruzamento pela esquerda do Sander, o Morelli desvia, o Felipe dentro da grande área. Talvez se fosse o Matheus Peixoto, né, mas o que falar do Matheus Peixoto, que vem jogando tão mal? É difícil você deixar um jogador com rendimento tão abaixo dele até os minutos finais da partida. Teve a cabeçada do Maguinho também, de novo um cruzamento pela esquerda, o Maguinho aparecendo livre ali aos 40 minutos, não conseguiu dar direção na bola. Aos 42 que foi esse lance do Felipe, né, essa cabeçada após um passe de cabeça também do Morelli. Teve de novo outra cabeçada do Felipe Costa aos 43 num cruzamento do Sander, bate ali no Kusevich ainda, manda para escanteio. Aos 45 o Sander cobra o escanteio, o Apodi cabeceia, depois da sobra para dentro da grande área ele cabeceia mal ali para fora. Teve de novo o Apodi aparecendo aos 51 minutos, num passe do Felipe Costa no meio de campo, o Apodi aparecendo na direita, finalizando, e o goleiro Gabriel fazendo uma grande defesa. Ao menos o Goiás ele teve uma postura ofensiva no segundo tempo. O que eu quero dizer com isso? Depois da atuação geral no primeiro tempo, né, 2-0, você já começa a pensar, pô, será que os caras vão entregar tão fácil assim? E não, pelo menos isso não aconteceu. Marcou o gol, criou algumas chances sim, para buscar um empate ou algo nesse sentido. Mereceu? Na minha avaliação não, porque o primeiro tempo também conta e conta muito para os duelos tão acirrados, né, tão parelhos como são esses na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Goiás ele teve volume de jogo, o Coritiba teve que se recuar também, enfim, no primeiro tempo até conseguiu ajeitar melhor a marcação, mas no segundo deu aí muito espaço, tanto nas bolas cruzadas, quanto também naquele bate e rebate dentro da grande área. Talvez o Goiás tendo um pouquinho mais de sorte, né, hoje poderia ter buscado um empate, mas pelo enredo geral, uma atuação muito fraca, sem muito brilho, né, sem muita criatividade, de novo sofrendo demais no seu meio de campo. Dá para dizer que os jogadores mais lúcidos nessa parte técnica, né, de colocar a bola no chão, de rodar,
Talvez, olha, o Guilherme quando esteve ali, mas ainda assim errou muito, né? Deixou um pouco a desejar. Eu deixaria mais essa nota com os jogadores que entraram no segundo tempo. O Sander, no geral, fez uma partida interessante nessa parte ofensiva, principalmente em vários cruzamentos. O Dodô entrou bem, né? Marcou o gol. O próprio Apodi também, ali na ponta direita. O Felipe Costa, por incrível que pareça, né? O cara entrou bem nos minutos finais ali já aos 23, 22 minutos. Perdão, ele entrou na virada, né? Do primeiro para o segundo tempo, melhor dizendo, no lugar do Matheus Peixoto. Fez sim uma boa partida, mas no geral, né? Para um nível de Série A do Campeonato Brasileiro, é muito, muito abaixo da média do que o Goiás precisa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você enxergou nesse resultado? Muito mal, sabe? Eu realmente, depois desse jogo de hoje, acho que até antes, né? Eu já não tinha aquela expectativa toda, mas a gente como torcedor acredita até os minutos finais, né? Uma derrota que não poderia acontecer de forma alguma. O Goiás poderia atualmente, beleza, são pontos difíceis, né? Você ganhar fora de casa, o Goiás ganhou do Corinthians, ganhou do Botafogo na Serrinha, são resultados difíceis também, mas o Goiás hoje poderia ter pelo menos 15 pontos, sabe? Mais 4, né? Uma vitória e um empate nesses dois jogos dentro de casa, 15 pontos hoje deixaria o Goiás numa situação um pouco mais tranquila. Ao menos, como eu falei, não está encravado dentro da zona de rebaixamento, mas se você pegar o desempenho médio do Goiás nas últimas rodadas, é sim, de chegar nessa sequência difícil. 3, 4, 5 jogos sem vencer, aí você pega aquela maratona de jogos mais complicados, perde, a confiança vai indo embora, agora com a chegada também do Armando Evangelista e as suas ideias, vamos ver até quando que a diretoria do Goiás vai ter confiança no seu trabalho, né? Vai deixar o cara seguir, enfim, à frente do Goiás. Não acho que ele tenha muita culpa nesses resultados não, até porque o elenco do Goiás é tenebroso, né? Para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas fica aquele gostinho ruim, né? A gente como torcedor sempre tem uma esperança. Vamos ver, ficar aí nessa 17ª, 16ª, 18ª colocação. Não acho que o Goiás vai fugir muito disso, mas não tentar encravar, como o Coritiba atualmente está na sua situação, porque para o Goiás ganhar 3 jogos seguidos é quase impossível nessa Série A do Campeonato Brasileiro, pelo elenco que tem atualmente. Mas vai que dá, uma reta final, enfim, colocando novamente as expectativas, enfim, a esperança no além de algo acontecer, um Pedro Raul desabrochar dentro desse elenco do Goiás. Enfim, infelizmente, passa ano, entra ano, o Goiás segue com essa mesma filosofia de apostas para uma Série A de Campeonato Brasileiro, agora com a janela de transferências, vai inscrever alguns jogadores, alguns bons jogadores para a composição de elenco, mas aquele cara diferenciado, como o Coritiba tem dentro do seu atual elenco, o Goiás não vai conseguir trazer. E outra coisa também, vai falar, mas o Coritiba tem um caminhão de dinheiro, virou clube empresa. E por que o Goiás não tem esse dinheiro? Não estou falando para o Goiás ter o dinheiro do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Cruzeiro, não estou falando isso. Estou falando só os clubes menores que conseguiram boas administrações. O Fortaleza, o Cuiabá, o América Mineiro, o próprio Coritiba. Por que esses clubes têm SAF? Será que a diretoria não estava mais propícia para aceitar isso, deixar pessoas novas, enfim, ter uma nova administração dentro do futebol? São todas reflexões. É óbvio que o São Paulo vai ter mais dinheiro do que o Goiás, compreendo totalmente. Agora, por que todos os outros têm uma condição melhor? O Goiás sempre é o patinho feio na Série A do Campeonato Brasileiro e a diretoria parece que adora esse discurso, infelizmente vai afastando cada vez mais, tanto por esse tipo de declaração, quanto por esse tipo de jogo hoje, né, no estádio da Serrinha, o seu torcedor mais fiel. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você enxergou, essa sequência também difícil, o Goiás enfrentando o Santos, né, fora de casa, enfim, fica um outro assunto aí para os próximos vídeos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Outras informações, o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e o apoiador do canal, a Zapay, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!